Bruno Vieira na área e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Nono episódio do quadro Explicando o Esporte na Área. E antes da gente viajar pela história e pelas regras do curling, eu peço humildemente para você que conheceu o canal agora, por gentileza, se inscrever aqui no Olimpismo em Foco, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, ok? Sem mais delongas, vamos viajar pela história, curiosidades e regras do curling. Criado por volta do século XVI na Escócia, o curling teve as suas primeiras regras elaboradas no ano de 1838. Disseminado pelo mundo através dos escoceses, o curling hoje é praticado especialmente no Canadá. Não à toa o Canadá é uma das grandes potências da atualidade também históricas do curling. Mesmo não tendo uma origem exata, o curling é um dos esportes mais antigos do mundo, e pinturas do artista flamengo Peter Bruegel retratam uma atividade semelhante ao curling atual sendo praticada sobre um lago congelante. Uma referência em latim no ano de 1540 fala de um desafio entre John Chater, que era um monge da abadia de Paisley, Escócia, e Hamilton Gavin, representante do abade. Também na Escócia foram encontradas em Dunblane pedras datadas de 1511 e 1551, e esta é outra evidência da origem do curling. O primeiro clube oficial de curling foi o Kilst Curling Club, que foi criado no ano de 1716. As primeiras regras do curling foram elaboradas na própria Escócia e adotadas formalmente pelo Grand Caledonian Club, que foi um clube escocês formado na capital, Edimburgo, em 1838, e o Grand Caledonian Club se tornou órgão gestor do esporte mais tarde. Em 1843, a rainha Vitória ficou fascinada pelo curling e, após assistir uma apresentação no Palácio de Scone, ela permitiu que o Grand Caledonian Club mudasse o seu nome para Royal Caledonian Club Curling. A disseminação do curling pelo mundo aconteceu durante o século XIX, claro, através dos escoceses, e nos dias atuais, o Canadá é o país que mais pratica o curling no mundo. Estados Unidos, Suécia, Suíça, Noruega e Nova Zelândia foram outros países que tiveram grande influência escocesa no desenvolvimento do curling em seus territórios. Existem registros de torneios de curling realizados ainda no século XIX, porém, o primeiro torneio considerado oficial, aquele que todo mundo fala, esse aqui não adianta chorar, foi os Jogos Olímpicos de 1924, a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que foi disputada em Chamonix, França. Esta competição não era considerada oficial pelo Comitê Olímpico Internacional, até que em 2006, uma investigação do jornal escocês The Herald possibilitou o Comitê Olímpico Internacional de oficializar os resultados da época, e na ocasião, a Grã-Bretanha foi a grande campeã, batendo Suécia e França. Apenas esses três países disputaram a competição. O primeiro campeonato mundial de curling ocorreu no ano de 1959 com o nome de Scotia Cup. O torneio foi disputado na época apenas pelo Canadá e pela Escócia. Nos anos seguintes, mais países aderiram à competição
E isso fez com que o Royal Caledonian Curling Club fundasse a Federação Internacional de Curling. E em 1991, o nome da entidade foi mudado para a Federação Mundial de Curling, nome que existe até hoje, a famosa WCF, World Curling Federation. Em 1992, o Comitê Olímpico Internacional decidiu colocar o curling no programa olímpico como um esporte de demonstração. Apenas no ano de 1998, nos Jogos Olímpicos de Nagano, o curling é disputado de forma oficial, valendo uma medalha olímpica. E desde então já se vão aí mais de 20 anos do curling no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Hoje o curling está presente nos Jogos Olímpicos de Inverno e também nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Sim, existe curling paralímpico e ele é tão legal quanto o curling, vamos dizer assim, original, o que o brasileiro conhece um pouquinho mais. Atualmente existem campeonatos mundiais júnior e também campeonatos mundiais sênior de curling. A pista de curling mede 45,72 por 5 e próximas a cada extremidade da pista estão marcadas 3 linhas paralelas. A T-line é o centro do alvo, é literalmente a casa onde as pedras devem ser colocadas para pontuação. A backline é a linha de fundo e a hogline é aquela linha preta que fica antes da casa. Existem outras linhas paralelas na pista, porém essas 3 aí são as mais importantes. As pedras de curling possuem formato circular com circunferência máxima de 91,44 centímetros, altura máxima de 11,43 centímetros e peso entre 17,24 e 19,96 quilos. E o peso da pedra inclui a alça que é colocada nela. Durante uma partida de curling, cada equipe joga 8 pedras em cada end e é a mesma cor da alça. A cor da alça não pode ser trocada durante uma partida. Se ocorrer algum dano no equipamento, a pedra pode ser substituída e se ocorrer uma quebra, algo que é muito raro no curling, as equipes devem entrar em comum acordo de onde uma pedra substituta deve ser colocada. Durante o lançamento de uma pedra, um dispositivo determina se a ação do lançador foi válida ou não. Em movimento, a pedra não pode ser tocada por nenhum jogador da equipe lançadora. Caso isso aconteça, a jogada é anulada porque a pedra deve ser retirada da área de jogo. Se a pedra for tocada por um adversário, esta pedra deve ser relançada, ou seja, volta a jogada. No curling, cada equipe é formada por 4 jogadores e cada um deles lança 2 pedras por end. As equipes devem sempre informar antes de cada jogo qual é a ordem de lançamento. Se um jogador se lesionar ou não puder participar do jogo, o reserva entra em ação, ou se a equipe quiser jogar com 3 jogadores, tudo beleza, pode jogar com 3 mesmo que não tem problema nenhum. Durante o lançamento da pedra, o jogador que lança a pedra fica posicionado no bloco de extremidade da pista e o capitão ou vice da equipe deve ficar dentro da casa e os outros 2 atletas ficam na posição de varrição do gelo. Os atletas do time adversário têm que esperar a sua vez para jogar. O lançamento da pedra deve ser feito a partir do bloco de apoio e o capitão, antes do lançamento, deve indicar a posição em que quer a pedra. A zona de guarda livre do curling é aquela área enorme, toda branca, e esta regra
foi introduzida em 1991 pela WCF durante um torneio em Moncton e por isso esta regra é conhecida por regra Monton. E esta regra foi criada pela WCF para não ter chatice no curling, vamos dizer assim. Porque se não tivesse essa zona de guarda livre, a equipe A podia tirar pedra da equipe B da área de jogo e, enfim, teríamos um eterno empate no curling. A variação do gelo é feita para aumentar a temperatura do gelo até o ponto de fusão e também para influenciar a curva feita pela pedra. Você que tem curiosidade do porquê os atletas varrem o gelo no curling, tá aí, eu matei sua curiosidade. Os principais equipamentos de um jogador de curling são a vassoura e o sapato. O sapato é um sapato específico para o curling, é um sapato que tem que ter bastante aderência ao gelo. E a vassoura pode ser uma vassoura simples mesmo, de cabo de madeira, que normalmente é a vassoura utilizada pelos atletas de elite do curling, ou vassouras feitas de fibra de vidro. Essas são vassouras bem leves e os atletas costumam usar também bastante elas, embora não seja tão popular assim em torneios grandes como as Olimpíadas, por exemplo. O curling tem regras bem rígidas e uma delas é que cada equipe deve enviar sua relação para a WCF 2 semanas antes de cada competição, ou seja, 14 dias antes do seu primeiro jogo. As outras regras são regras de aquecimento, regras de competição e afins. No curling, ganha o end. O end é como se fosse o set no vôlei, tá? Vou usar essa analogia com o vôlei para esclarecer aí você que não é muito familiarizado com o curling, ok? E a pedra que estiver mais próxima do centro do alvo é a pedra vencedora do end. Se as duas pedras estiverem muito próximas, o árbitro usa uma espécie de medidor para saber qual pedra que está mais próxima do alvo. E se nada for resolvido, o que é muito raro de acontecer, os dois times são considerados vencedores, vamos dizer assim, porque a rodada é meio que anulada, não tem um vencedor, os dois times conseguiram ali colocar a pedra em locais parecidos e acaba que a partida continua do jeito que está, vamos dizer assim. Se tiver 2-1 para time A continua com 2-1 e segue o baile, ok? No curling, em caso de empate, tem uma rodada de desempate que é chamada de end extra e cada time tem 73 minutos para lançar as pedras a jogo. Me lembro que no Mundial Feminino do ano passado, a Finlândia chegou a estourar o tempo em um jogo contra a Suíça e por isso a Finlândia perdeu o jogo. A Finlândia ganharia o jogo, porém perdeu por ter estourado o tempo mínimo. As grandes potências do curling historicamente são Canadá, Suécia e Escócia / Grã-Bretanha. Porém, os Estados Unidos é o atual campeão olímpico no masculino, surpreendeu todo mundo no ano passado, ninguém esperava. No feminino, quem cresceu muito foram as Garlic Grills. A Coreia do Sul é o país atual vice-campeão olímpico. Coreia do Sul surpreendeu todo mundo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Ninguém esperava, a Coreia do Sul começou com o pé na porta, jogando em casa, ganhou do Canadá, da Rachel Roman e não teve jeito, ninguém conseguiu parar a Coreia do Sul. Melhor, conseguiu sim, só a Suécia na final. O Japão é outro país muito forte quando o assunto é o curling feminino. O Japão cresceu demais nos últimos anos e merece também destaque da minha parte. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem e, por gentileza, pessoal, deixa aí o seu like nesse vídeo que é muito importante e deixa seu comentário aí embaixo porque o seu feedback é primordial para o nosso crescimento, ok?
Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e eu fui!